algumas pessoas me perguntaram, né, sobre o MBA, e aí eu vou aproveitar só para dar uma passadinha aqui rapidinho. Então, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do MBA em Gestão e Modelagem da Cultura Organizacional, tá? Então, é um programa 100% online, né, que você pode assistir no seu tempo, de onde você estiver. É um MBA reconhecido pelo MEC, o único do Brasil com foco total em cultura organizacional. Não existe outro, pode procurar. Não tem, tá? Não tem. Esse MBA, ele é totalmente aplicável, né, voltado para a prática, um método completo, validado, para formar especialistas em DHO que dominam aquilo que realmente devem dominar, que é a cultura organizacional. Para quê? Para influenciar lideranças e gerar resultados reais nas empresas, reduzindo os riscos, né, e ajudando esses líderes a alcançarem resultados sem adoecer as pessoas. Para quem que é esse MBA? Para quem é consultor de RH, de DHO, né, consultores de gestão empresarial, profissionais de RH, profissionais de DHO, psicólogos, líderes, gestores, professores também que dão aula nessa área organizacional, devem conhecer sobre cultura organizacional, profissionais ligados à área de desenvolvimento de pessoas e qualquer pessoa que queira trabalhar nesta área de DHO. Hoje em dia, eu percebo, assim, principalmente com a atualização da NRU, a importância de profissionais da área de segurança do trabalho fazendo essa formação também, né? Advogados, engenheiros do trabalho, técnicos de segurança, enfim, né? Também eu vejo a importância, desses profissionais, e eu tenho alunos dessas áreas também, e eles me falam, né, o quanto é importante conhecer sobre cultura organizacional. E também para quem quer fazer uma transição de carreira, né? Isso também é importante. É, Se você quer atuar na área de DHO, né? Obviamente, se a sua transição de carreira é para a área de DHO, esse MBA também é recomendado para você. Nesse MBA, né, você vai aprender a desenvolver e aplicar um método. Na verdade, você vai aprender a aplicar o método, né, desde o diagnóstico até a implantação. Você vai aprender a se posicionar como especialista no mercado, a proteger a empresa dos riscos psicossociais, porque você vai saber como fortalecer a cultura, e é fortalecendo a cultura que a gente protege a empresa dos riscos psicossociais. E também desenvolver os líderes, né, para que eles alcancem os resultados, sabendo, né, como cuidar das pessoas, como proteger as pessoas para que elas não adoeçam, certo? Então, mais do que um curso, gente, isso aqui é uma formação para que você possa realmente ter e gerar impacto, né, ter impacto do seu trabalho na vida das pessoas que você deseja impactar nas empresas, né? Para você ter o reconhecimento, porque eu sei que isso é importante. Porque é importante para mim, sempre foi importante para mim e é importante para todos os profissionais que eu conheço. Reconhecimento. Mas eu sei o quanto é frustrante a gente não ter este reconhecimento, porque muitas vezes a gente não tem um método estruturado de trabalho, né? Então não tem como a gente desenvolver as pessoas sem a gente ter como base a cultura, sem fortalecer a cultura organizacional, porque senão todo o seu tempo, todo o seu esforço, ele vai ser praticamente jogado fora, tá? E aí, agora, eu quero mostrar para vocês o curso do lado de dentro. Muito bem, então essa daqui é a carinha da plataforma, né? O MBA ele está hospedado na plataforma da Hotmart, que é uma excelente plataforma, né, de usabilidade, de recursos, enfim. A gente tem gostado bastante, né, dessa plataforma. Aqui você consegue navegar, né, pelo MBA, né? Então aqui tem deixa eu fechar aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem todos os módulos, tá? Todos os módulos e dentro de cada módulo tem as aulas, certo? Então, aqui tem todas as aulas, por exemplo, aqui, ó, do módulo 1, tá? Olha só, bastante aula, né? Então, aqui, por exemplo, né, no módulo 1, uma coisa que é importante dizer, você vai ter acesso a, a este MBA, né? E você pode assistir, inclusive, ele de qualquer lugar, né? Você pode assistir ele do seu celular, né? Você pode assistir ele no seu computador, você pode estudar da televisão, né? Então, tem essa facilidade também de que você pode levar o MBA junto com você no aplicativo que você, né? No equipamento que você quiser utilizar, certo? Então, o que tem neste MBA, inclusive, não tem nenhuma outra formação no Brasil, tá?
Eu desenvolvi esse MBA justamente porque eu percebi que no Brasil a gente não tinha uma formação adequada sobre cultura organizacional. E eu sei o quanto isso fez diferença na minha carreira e de outros profissionais que já trabalham, né? Eles têm uma boa formação e trabalham com cultura organizacional, com DHO, tá? Então, por isso que é um MBA completíssimo. E também porque eu já vejo isso nos meus alunos, né? Os resultados que os meus alunos vêm tendo a partir deste MBA, certo? Então, esse é um MBA definitivamente para profissionais que querem fazer a diferença nas suas carreiras e na vida de outras pessoas também. Então, eu vou abrir aqui para vocês para mostrar o máximo de coisa que eu consegui, tá? Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo, né, a tela inicial do curso. E com a visão geral aqui da plataforma, tá? Tudo aquilo que vocês viram ao longo da jornada, especialmente no mapa que eu apresentei para vocês na aula de sexta, né? Já estou perdida. Na aula de sexta-feira, aqui dentro do MBA, vocês vão aprender o como fazer tudo isso, quais são as ferramentas que vocês precisam para fazer todo aquele mapa acontecer, né? Qual é a linguagem que vocês precisam utilizar com a liderança, a mentalidade, quais são os conceitos que precisam ser treinados, qual é a sua postura, né, para facilitar todo esse processo. Enfim, então aqui vocês vão aprender nesse MBA absolutamente tudo, né, que é necessário para que você desenvolva as pessoas e a organização, tendo como base o fortalecimento da cultura organizacional. Certo? Aqui no módulo 1, minha gente, a gente tem as bases da cultura organizacional, né? Então, você começa, né, sabendo o que é fundamental para que você seja este profissional que sabe proteger a cultura, desenvolver a liderança e fortalecer a cultura, né, proteger a empresa e desenvolver a liderança, tá? Então, aqui é onde você realmente entende como é que você orienta as decisões, né? Qual a mentalidade que você precisa ter para isso? É, qual aqui, ó, como que você pensa de forma estratégica, né? Porque isso é importante. É, os fundamentos da cultura organizacional, de onde vem a cultura, o que você já ouviu sobre cultura organizacional, porque, gente, tem muita confusão no mercado sobre cultura organizacional, né? Muita gente confunde estratégia, visão de negócio com a cultura organizacional, e aqui, nas bases da cultura organizacional, você vai ter clareza, inclusive, para poder conversar com a liderança sobre cultura organizacional, sem gaguejar, sem, né, ficar na dúvida sobre o que você de fato está fazendo e trazendo clareza para a liderança, tá? Aqui no módulo 2, a gente já começa a falar sobre a modelagem da cultura organizacional, que é justamente o que a gente precisa fazer para fortalecer a cultura, né? Então, o que é modelagem, né, da cultura organizacional? Quais são os princípios da cultura? A importância da liderança moldando a cultura, os pilares do sucesso organizacional, os níveis, né, de modelagem da cultura, a metodologia de modelagem, e aí aqui eu falo, né, sobre os passos da metodologia da transformação organizacional, a importância de você saber, né, sobre modelar a cultura é justamente, né, de você saber como que você apoia a liderança nessa construção da cultura organizacional e principalmente, né, você se torna o técnico. Lembra que a gente falou sobre isso? Né? É aqui onde você começa a se formar como um técnico, de fato, né, que sabe se comunicar e orientar a liderança, certo? Aqui no módulo 3, a gente já começa a falar sobre a gestão da cultura organizacional, né? O que é, como é que a gente faz a gestão da cultura, como que a gente ensina os líderes a fazerem a gestão da cultura, ferramentas para trabalhar com esse. Vocês vão perceber que ao longo dos módulos, toda aula que tem um asterisco assim, ó, ele tem um material anexo para que vocês possam baixar, tá? Então, tem muitos materiais anexos, né, que vocês vão poder baixar, para que vocês tenham a sua própria caixa de ferramentas, tá? Então, aqui eu falo sobre melhores práticas para a gestão da cultura, os benefícios. Essa parte de benefícios, por exemplo, é uma parte importante para que você possa conversar com a liderança, né, sobre
os resultados que a cultura organizacional, o fortalecimento da cultura traz. E isso vai te trazer, inclusive, autoridade, né? Para que você possa conversar com essa liderança de igual para igual, né? Para que você possa definitivamente orientar a liderança na importância, né, da cultura. Aqui no módulo 3, inclusive, a gente tem a parte de diagnóstico. Dentro, né, do diagnóstico, da mensuração, né, a gente tem ferramentas de diagnóstico, né, como eu falei para vocês. Então, mesmo que você diga, mas a minha empresa não tem uma cultura definida, não tem problema, né? Aqui, nesse módulo, eu vou mostrar como é que esse processo ele acontece, né, para você apoiar a liderança na definição da cultura, né, apoiar a empresa na definição da cultura, no fortalecimento da cultura organizacional, tá? Modelar a cultura também tem a ver com fazer as mudanças que precisam acontecer. Então, aqui também você vai aprender como é que você faz para conduzir essas mudanças, né? Sem cair lá na síndrome das iniciativas desconectadas, né? Então, você vai sair de ficar fazendo um monte de entrega para fazer intervenções que realmente sejam coerentes com o diagnóstico que você fez e que você vai aprender aqui também e vai ter acesso às ferramentas para fazer o diagnóstico também, certo? Que mais? Ai, eu achei que eu estava passando aqui e não estava, peraí. Alta performance organizacional. Tá aqui um ponto, gente, que definitivamente a liderança se interessa muito, né? Deixa eu só tirar essa mãozinha da minha tela. A liderança se interessa muito por esse assunto, só que a gente precisa saber como que a gente mostra isso para a liderança, né? Então, já começo falando aqui sobre times vencedores, culturas vencedoras, né? A importância da colaboração, a neurociência, segurança psicológica de times. Tem várias aulas aqui sobre segurança psicológica. Tudo isso aqui, na verdade, é sobre segurança psicológica, que é um assunto extremamente importante para que a gente trabalhe a proteção da organização em relação aos riscos psicossociais, né? Porque agora, na verdade, tudo isso aqui é sobre segurança psicológica. Então, aqui você vai aprender a importância da segurança psicológica, a importância de proteger a empresa do ponto de vista psicológico, que é exatamente o que a NR1 está exigindo hoje. Então, para que a alta performance organizacional aconteça, que é o que você vai aprender no módulo 4, você precisa entender sobre segurança psicológica. Tá? E aqui você vai ganhar muita segurança, inclusive, sobre esse assunto, sabendo, inclusive, por que que a partir da segurança psicológica a organização alcança a alta performance, que é definitivamente o que todos os líderes querem saber. Inclusive, aqui tem uma matriz nesse módulo que é uma ferramenta também, que os líderes adoram, né? Toda vez que eu utilizo essa matriz para falar com a liderança, eles amam, eles entendem, né, com clareza, inclusive, sobre o que eu estou dizendo, e entendem a importância desse fortalecimento da cultura, utilizando a segurança psicológica para a proteção deles mesmos, né? Deles como líderes e das suas equipes também. Então, esse é um módulo que, assim, os alunos amam. Ai, muito bem. Enfim, aqui a gente tem, ó, inteligência artificial versus trabalho humano. É um módulo muito interessante também esse que eu criei, falando sobre o impacto da tecnologia na cultura, a tecnologia versus a humanidade, mitos, né, sobre o trabalho, a tecnologia humana. Aqui tem várias aulas, ó. Ai, gente, essas aulas são maravilhosas. Várias aulas sobre a tecnologia humana, ó. Tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Enfim. Essas aulas sobre a tecnologia humana têm ferramentas também que vocês podem utilizar nos seus workshops, nos seus treinamentos, né, nos processos de desenvolvimento. Eu tenho alunos que, inclusive, criam, né, essas ferramentas físicas para entregar nos seus trabalhos, né, nas empresas. Então, é um módulo também muito, muito, muito útil, né, para o seu trabalho como DHO. Facilitação de aprendizagem. Aqui, minha gente, nesse módulo 6, aqui eu tenho alunos que dizem que esse é um curso dentro do MBA, né? Então, e é de verdade. É um curso de facilitação de aprendizagem, né? Você é um facilitador. Quem atua como DHO, quem atua no desenvolvimento humano e organizacional, é um profissional de facilitação. Então, aqui você vai entender o que é facilitação de aprendizagem, as etapas do processo de aprendizagem, as etapas da facilitação, plano de facilitação, a diferença, né, de facilitação para outras coisas, habilidades do facilitador, o roteiro de uma sessão de facilitação, formação de multiplicadores,
treinamento, levantamento de necessidades. Gente, aqui, ó, andragogia, que isso aqui é super importante, papel da liderança nesse processo todo. Enfim, ó, tudo que você precisa aqui para ser um facilitador de aprendizagem, né, do desenvolvimento humano e organizacional em qualquer empresa. Olha o tanto de aula que tem aqui, minha gente. É um curso dentro do MBA, tá? É um curso de facilitação de. Aqui é onde você se sente, inclusive, seguro, segura, para falar com as equipes, para desenvolver, né? Treinar, para criar programas para ter a postura de facilitador que desenvolve pessoas em organizações, tá? Aqui no módulo 7, esse módulo 7 tem os conceitos que precisam ser trabalhados com a liderança em termos de comportamento, tá? Então, esse módulo também ele é maravilhoso para que você possa desenvolver os líderes de acordo com a cultura e, obviamente, né, ter segurança sobre quais são os assuntos que precisam ser trabalhados na liderança. E aqui, ó, qualquer tipo de liderança, tá? Todos os líderes precisam ter estas habilidades aqui. Aqui também tem um módulo sobre desenvolvimento de líderes, né? Também um módulo completo, que inclusive esse módulo é um dos que eu estou revisando agora e estou aumentando. Inclusive a carga horária desse MBA está aumentando, tá? Porque eu estou colocando mais conteúdo nele, tá? Eu estou atualizando ele. Comunicação e cultura organizacional é o módulo 9. Aqui eu falo sobre o processo de comunicação dentro da empresa, estratégia de comunicação, porque cultura é comunicação. Como é que a gente comunica a cultura? A cultura ela precisa ser comunicada o tempo inteiro, para que a gente possa, inclusive, evitar conflitos desnecessários, tá? Então, aqui você vai saber a importância, né, de criar um plano de comunicação para que você possa, né, como eu falei, iniciar, que, ai, tanta coisa a gente está na minha cabeça, mas para que você possa passar pelo processo de início, meio e continuidade, né? Então, o plano de comunicação ele é importante para que você faça com que essa continuidade aconteça, né? Para que as pessoas na empresa estejam a par, né, de todo o processo de fortalecimento da cultura, enfim. Aqui também a gente tem, como eu falei para vocês, a caixa de ferramentas, enfim, onde vocês vão ter acesso a mais de 200 ferramentas para que vocês possam, inclusive, utilizar com a liderança. Inclusive, essas ferramentas, né, elas estão dentro do agente de DHO, do e-agente de DHO, que é aquela ferramenta, né, de inteligência artificial que a gente está treinando, né, enfim, a gente treina ela constantemente para que ela possa ser um agente do desenvolvimento humano e organizacional para você. E as nossas ferramentas, né, ou melhor, as ferramentas que eu selecionei para este MBA, elas estão dentro do agente de DHO também, certo? E tudo isso que eu mostrei aqui para vocês já foi testado, já foi validado. São temas, né, com que eu trabalho há muitos anos, utilizados em empresas que eu já utilizei, inclusive em empresas de diversos tipos, né, em vários lugares, não só do Brasil, em outros países também. Os meus alunos, né, já têm utilizado desde quando eu iniciei esse MBA, né, desde quando eu criei esse MBA. Então, eu tenho visto, né, tudo isso aqui funcionar em várias organizações, tá? Então, tudo isso, de novo, foi testado, foi validado de forma prática e não só de forma teórica, certo? Além do MBA, né, completo, né, com tudo isso que você viu que eu acabei de te mostrar, com o certificado reconhecido pelo MEC, um conteúdo 100% online com metodologia prática, aplicável, né, para independente do nível que você está no DHO, você vai conseguir aplicar com certeza. Você também vai ter acesso à minha comunidade de alunos no Telegram, tá? Que é a comunidade onde você vai fazer parte também, porque, né, entrando no MBA, você entra também para essa comunidade, onde tem muitos profissionais de DHO do Brasil inteiro, tá? E aqui a gente tem conversas, né, sobre temas atuais no mundo do DHO, e o objetivo é que a gente possa crescer juntos, tá? Se a gente não tiver uma comunidade, a gente fica perdido no mundo. E é por isso que eu criei
esta comunidade. Você vai ter também o suporte, como eu falei, de segunda a sexta-feira, você tem um suporte ágil e humanizado da minha equipe, né? Você vai ter um suporte para qualquer coisa que você precisar. Se você tiver dúvidas sobre a aula, dificuldade de acesso, localização de material, enfim, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa relacionada ao MBA, e ao acesso ao MBA, você também vai ter o nosso suporte, tá? Aulões de Tira Dúvidas, uma vez por mês, então as nossas aulas ao vivo, né? Então, todas essas aulas que eu mostrei para vocês na plataforma, elas são gravadas, mas a gente também tem as aulas ao vivo, comigo, tá? Então, uma vez por mês, a gente se reúne, se eu não me engano, é na terceira segunda-feira do mês, a gente se reúne para que a gente possa aprofundar o conteúdo do MBA, tirar as dúvidas, falar sobre cases, né? Eu sempre trago cases da minha atuação e sempre tem alunos trazendo situações também reais do dia a dia e a gente aprofunda isso na nossa aula de Tira Dúvidas mensal, certo? É um encontro ao vivo no Zoom, onde a gente vai conversar sobre esse universo do DHO, a cultura organizacional, sempre baseado no MBA. E a gente também, vocês vão receber o e-agente de DHO, né? Então, é um bônus que a gente oferece para os nossos alunos. Há pouco tempo, inclusive, a gente está oferecendo esse agente, porque a gente criou ele, se eu não me engano, na penúltima turma. Então, é um agente de DHO para que você possa ter ali o seu assistente 24 horas por dia, no momento em que você precisar. Tá? Então, a gente está vivendo essa realidade digital e a gente precisa se adaptar a ela. Tá? Então, a gente também vai dar suporte para vocês em relação ao agente de DHO. Então, vocês vão poder tirar dúvidas rápidas sobre conceitos, práticas, ferramentas, né? Tudo ali na palma da sua mão, você pode instalar no seu celular, no seu computador, né? Acessar modelos, referências, sugestões. Ele é treinado por nós. Então, aqui é um assistente mesmo que você vai te ajudar nos seus trabalhos, né? A desenvolver treinamentos, a desenvolver projetos dentro da organização, tudo baseado no MBA. Tá? Então, tudo baseado nas ferramentas que estão no MBA, no conhecimento que está lá dentro do MBA. Você também tem acesso à minha tribo, que eu carinhosamente chamo de tribo Agente da Transformação, além do grupo da turma do MBA que eu mostrei para vocês, né, lá no começo, você também vai ter acesso à minha comunidade, onde tem todos os meus alunos, né? É livre ali para todos os meus alunos entrarem, de todos os cursos. Então, a gente também, né, conversa, a gente troca conteúdo, tem gente que coloca vaga de trabalho lá. Tem empresas que me procuram para poder divulgar vagas, eu também coloco lá. Enfim, quando a gente tem eventos, a gente tem inclusive um encontro por mês da nossa tribo. E aqui é um momento de networking, né? É um momento de se atualizar sobre as novidades do mercado. E às vezes eu trago convidados, né, para conversar com a tribo. Enfim, é um super bônus. Tem o bônus da caixa de ferramentas. Esse bônus aqui, gente, olha, sinceramente, anos de trabalho na minha vida é que eu fui catalogando as ferramentas que eu gosto mais, que funcionam melhor, que são ferramentas que eu de verdade considero, né, ferramentas úteis no trabalho do DHO. Então, aqui tem mais de 200 ferramentas, né, atividades dinâmicas, atividades de facilitação, de desenvolvimento, de diálogos estruturados, enfim, tá? Esse bônus aqui é fantástico. Você também ganha como bônus a estrutura para você criar sua palestra sobre NR1, porque, gente, daqui para frente, quem não souber falar sobre NR1 vai estar fora do mercado, tá? Inclusive, vocês vão ter um dos conteúdos que eu já estou colocando na plataforma, que aí não apareceu ali, sobre NR1, sobre os fatores psicossociais da NR1. E várias aulas, né, nossa, eu acho que nem lembro agora quantas horas são, só sobre os fatores psicossociais e a NR1, que é sobre isso que quem trabalha com DHO precisa entender, tá? Então, além desse bônus aqui da sua primeira palestra sobre NR1, que você vai precisar falar sobre isso, né? Então, você vai receber uma estrutura que eu mesma utilizo essa estrutura para fazer as minhas palestras. Você também, né, vai receber um conteúdo
aulas, né, no formato de aulas sobre os fatores psicossociais e a NR1 também, que não está aqui nessa apresentação, tá? Muito bem, gente. Olha, sinceramente, é muita coisa, né? Esse suporte, todo esse conteúdo, não tem nada no mercado parecido com isso, não tem, tá? Então, não existe outro curso que faça isso pelos meus alunos. Esses bônus são inestimáveis, né? E vocês não podem perder essa oportunidade. Eu tenho a missão, de verdade, eu quero formar o maior número de profissionais especialistas de verdade em DHO do Brasil, né? Então, a minha empresa, a Academia de Transformação Organizacional, é uma consultoria e também uma escola, né, de treinamentos, de formações para profissionais que querem se desenvolver. Né? Então, eu atendo empresas, atendo vários profissionais que vêm das empresas que eu atendo, inclusive, ou alguns vêm, né, como alunos e depois se tornam clientes também na consultoria. E a gente aí desenvolve uma relação de anos, né? Tenho alunos assim que já estão comigo há muitos anos. Então, assim, por conta de tudo isso, eu quero apresentar novamente para vocês essa oportunidade, que ela está super acessível, inclusive, né, para que você tenha, né, disponível para você tudo isso que eu acabei de te mostrar. Então, hoje, por exemplo, se você for procurar uma formação como essa, né, um MBA na área, né, de DHO deste nível, você vai encontrar preços de 10 mil para cima, né? Então, se você for buscar uma mentoria, por exemplo, sobre esse assunto, com certeza você vai pagar mais de 10 mil reais, até bem mais do que isso, inclusive, dependendo da situação, tá? É, E aí, quanto que custa, tá? Então, como eu já falei, esse MBA é definitivamente um MBA para profissionais que realmente querem impactar as suas carreiras e o mercado, tá? Então, recapitulando, né? Então, o MBA, né? Vocês vão receber o curso completo com certificado, acesso ao grupo de alunos, suporte da minha equipe, o meu suporte, as aulas mensais ao vivo comigo, os bônus, né, o agente de DHO, o acesso à tribo de agentes da transformação, a caixa de ferramentas, o guia estruturado para sua primeira palestra, tudo com acesso, tudo isso você tem acesso por um ano a tudo isso. E com todas as atualizações que eu vou fazer ao longo desse período, inclusive sobre a NR1, tá? Já tem conteúdo entrando neste mês sobre a NR1, tá? E tudo isso, gente, vai custar 12 parcelas de R$ 547,69 ou R$ 4.997 à vista. E as inscrições começam segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, e vai até sexta-feira, tá? Então começa na segunda e vai até sexta-feira. E olha só, tem mais. Eu já estava me esquecendo. Eu ainda vou deixar tudo isso muito melhor para vocês, tá? Então, a gente conversou aqui, eu e a minha equipe. Eu vou fazer um- uma imersão sobre a NR1 comentada, que não tem nada a ver com o MBA, tá? Então, quem se inscrever na segunda-feira, né, no primeiro dia, vai receber de bônus o ingresso, né, para esta imersão, o ingresso gratuito para esta imersão da NR1 comentada, sem juridiquês, né? Então, uma imersão ao vivo comigo, sou psicóloga organizacional, né? Vou falar sobre a minha área, né, em relação à NR1, e com a Valesca, que é uma advogada especialista em direito trabalhista e compliance, que vai falar sobre essas questões jurídicas da NR1 que a gente precisa ter na ponta da língua para falar com a liderança, tá? Então, a gente vai pegar a NR1, trecho por trecho, daquilo que realmente importa nesse momento e fazer a tradução disso para quem estiver nesta imersão, tá? Então, a gente não vai utilizar a linguagem jurídica, né? A gente vai falar sobre o que que muda nesse momento, o que que é mais crítico, o que que é mais importante para a empresa, para a liderança, qual é o nosso papel como profissionais de DHO, né? Quais são os erros que as empresas estão cometendo, o que que vira risco dentro da empresa, que tem muito mais coisa que se torna risco do que a gente pode imaginar, inclusive. E aí você também vai poder tirar suas dúvidas ao vivo comigo e com a Valesca, tá? Essa imersão ela vai ser paga, mas para quem se inscrever amanhã, no primeiro dia de inscrições do MBA, leva de graça, certo? E claro, gente, como tudo que eu faço, a garantia é incondicional.
Então, se dentro de 15 dias você achar que o curso não é para você, é só você me mandar um e-mail, né, para o meu suporte, que a gente te devolve 100% do investimento sem nenhum problema, tá? Isso aqui é para mostrar o meu nível de comprometimento com os resultados dos meus alunos e também com a qualidade do meu trabalho, porque eu tenho certeza que se você aplicar o que eu te ensino aqui nesse MBA, você vai ter resultado. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho muitos, mas muitos alunos que têm resultados a partir do que eles aplicam, do que eles aprendem comigo, tá? Então, mais do que isso, eu não sei o que eu poderia fazer por você, né? Então, de verdade, olha, eu mesma nunca participei de nenhuma formação que tivesse tanta coisa assim que realmente fizesse sentido com a formação, né? Porque tudo isso está conectado com o nosso trabalho como DHO. Minha gente, muito bem, agora vocês têm uma decisão, né? Então vocês podem aí seguir a vida como vocês bem entenderem, né? Tentando montar esse quebra-cabeça aí com as peças que vocês têm, continuando do jeito que vocês têm trabalhado, tá tudo certo, né? Ou encurtem este caminho, que seria a decisão, a melhor decisão, com certeza, e venham caminhar comigo e com os outros especialistas em DHO comprometidos que decidiram dar esse passo na direção a um novo nível de atuação. Então, a escolha é de vocês e eu espero vocês de verdade na semana que vem aqui do lado de cá, né, nas aulas comigo, né, no MBA comigo, criando aí esse caminho, aproveitando que a gente está no comecinho do ano para criar uma história diferente para sua carreira, para melhorar suas entregas e melhorar também o seu reconhecimento profissional e o impacto que você quer causar no mundo. Certo? Obrigada, minha gente. Um beijo